Boa noite para todas e para todos. O NAIFE-USP tem a honra de chamar mais essa importantíssima discussão na cidade de São Paulo, a educação infantil de qualidade. A honra porque educação infantil, obviamente, tem que ser um espaço de qualidade, e o NAIFE-USP, o Núcleo de Avaliação Institucional da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, tem como uma de suas bandeiras principais a defesa da qualidade da escola pública, da qualidade social da escola pública. Esse evento contará com a presença de companheiros valiosos nesta direção. Duas companheiras do Sintra-ENFA, a Miúda Neri e a Maria Guzmão. A ex-secretária municipal de São Paulo, de Educação de São Paulo, Cida Pérez. A Selma Rocha, professora comigo também da Faculdade de Educação da USP e que também comigo dividiu o governo da Luiza Erundina, ainda no PT, lá atrás, com o professor Paulo Freire. E o Daniel Cara, um jovem muito importante da campanha, importante que defende a escola pública e que também é professor da Faculdade de Educação. Sem mais demora, agradecendo a presença de todos que vamos juntos nessa luta, nessa semana tão importante para a cidade de São Paulo, eu passo a palavra para o Daniel Cara. Vamos lá, Daniel, a palavra é contigo. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a minha grande companheira Sônia Krupa pela oportunidade de conversar aqui com o NAI, que tem feito um trabalho importantíssimo na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que é uma nova agenda de avaliação da educação, uma agenda de avaliação da educação, uma agenda de mobilização da educação, de gestão democrática e, centralmente, de gestão pedagógica das escolas. Então, mais do que tudo, eu quero agradecer a minha companheira Sônia Krupa, que eu tenho uma honra e o dever, aliás, é um dever para quem defende o direito à educação, caminhar ao lado da Sônia Krupa. Quero também cumprimentar minha grande companheira Selma Rocha, com quem eu aprendo muito mesmo, todos os dias que a gente conversa, todas as oportunidades, e certamente, né, no dia 29 de novembro, a gente vai dar início, já no dia 30 de novembro, com a vitória de Guilherme Boulos e Luiza Erundina, a gente vai dar início de uma grande discussão sobre a questão da educação na cidade de São Paulo, conversando com a Selma, ouvindo a experiência da Selma, tudo que ela tem a acrescentar, e a militância que ela tem tido, importantíssima, contra a privatização da educação infantil e da educação aqui no município de São Paulo. Quero cumprimentar também minhas companheiras do Sintra-ENFA, que têm feito um trabalho importantíssimo de mobilização das profissionais e dos profissionais da educação infantil, da rede parceira da cidade de São Paulo. Cumprimento na figura da nossa querida Maria Guzmão Pereira e também da Miúda Neri, que fazem esse trabalho importantíssimo de mobilização. E também quero dar um abraço muito especial para a Cida Pérez, que desde a nossa chegada no segundo turno, ela já vem conversando conosco, tem colocado questões e tem ajudado a construir diversas agendas, entre elas essa agenda que a gente está vivendo aqui agora, que é uma agenda de debate sobre a questão da educação infantil. E eu vou ser bastante objetivo na minha fala, porque nós estamos num esforço muito grande de mostrar aquilo que nós propusemos para São Paulo, aquilo que nós estamos propondo para São Paulo e aquilo que vai concretamente fazer diferença na vida das nossas crianças. O programa do Guilherme Boulos e da Luiza Erundina, que está sendo muito mal interpretado com má fé pelo candidato Bruno Covas, pelo governador João Dória e pelo secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, que já é considerado pela rede municipal uma rede fortíssima, com excelentes profissionais. O Bruno Caetano já é considerado o pior secretário municipal de educação da história. E é essa história que a gente quer mudar concretamente com Boulos e Erundina. O nosso programa, Sônia, e eu vou sempre aqui manter o diálogo com a Sônia, porque é a nossa coordenadora. O nosso programa, ele coloca de maneira muito clara, logo na introdução, que é o aspecto mais importante do programa, que é quando a gente introduz todos os nossos objetivos e a forma, inclusive, de fazer a nossa gestão. O nosso programa diz de maneira muito clara e muito evidente que vai trabalhar pela qualidade da educação para todos os estabelecimentos que compõem a rede municipal de educação, sejam eles de administração direta, sejam eles de administração parceira. Ou seja, o padrão do custo-aluno-qualidade, o padrão
dos indicadores de qualidade da educação, o padrão dos indicadores de qualidade da educação infantil estão concretamente afirmados dentro do programa de Guilherme Boulos e Luiz Erundina. A questão que nós respondemos e que está sendo utilizada pelo Bruno Covas, pelo Bruno Caetano e pelo João Dória de maneira completamente enviesada, pelo Ricardo Nunes, inclusive, pelo Milton Leite, que tem feito também um trabalho muito forte, as redes do Milton Leite, de criticar o nosso programa, foi que num determinado momento do nosso programa, aliás, a primeira diretriz do nosso programa, a gente corresponde a um dever legal, que é universalizar escola pública de qualidade. Para universalizar escola pública de qualidade, a gente diz de maneira muito clara que é necessário reverter o processo iniciado pelo João Dória e pelo Bruno Covas de privatização, terceirização e conveniamento sem qualidade. Isso que a gente diz no nosso programa. Como nós temos compromisso com a verdade e com a explicação sobre as questões concretas que competem à realização do direito à educação na cidade de São Paulo, eu produzi um texto de 5 páginas, tive um diálogo muito profundo com a Selma, que está aqui junto conosco, um diálogo muito profundo com a Cida. Na primeira hora, a Sônia Krupa, que é uma guerreira pelo direito à educação, entrou em contato comigo, ou quando não conseguia responder por conta das agendas de campanha, falou também com pessoas que são próximas para mostrar o caminho que a gente tem que trilhar para desconstruir essa fake news. Então, foi feito esse texto, e no texto é bastante claro por que a gente não pode abdicar da rede parceira e por que a gente não quer abdicar da rede parceira. Em primeiro lugar, porque a rede parceira das matrículas que nós temos na educação infantil municipal, a rede parceira da educação infantil, na etapa da educação infantil, que é a etapa da creche, que é o primeiro momento da educação infantil, a rede parceira tem 310 mil matrículas ou 340 mil matrículas. Vocês vão dizer para mim aqui, bom, mas você está apresentando 2 números, esses são os 2 números oficiais da Secretaria Municipal de Educação, que é uma secretaria tão incompetente que ela tem um dado nos dados abertos da Prefeitura e tem outro dado nos dados gerenciais de setembro de 2020, que aponta que são 310 mil matrículas. Tratando as 310 mil matrículas como padrão aí de referência, nós temos 310 mil matrículas que precisam ser mantidas, mas que sim precisa melhorar a qualidade. E para isso a gente vai trabalhar com as instituições sérias e principalmente com as educadoras e os educadores aqui representados pelo seu sindicato nessa mesa de trabalho. Em segundo lugar, a gente não pode abdicar da rede parceira e não quer abdicar da rede parceira porque tem muitas instituições que fazem um trabalho sério e tem muitas educadoras que atuam nessas instituições que querem realizar o melhor trabalho possível. Elas têm compromisso com a educação infantil. E para essas trabalhadoras, o compromisso que nós temos é de, logo no início do governo, e aqui fica o convite para o nosso sindicato, logo no início do governo, fazer uma mesa de negociação para melhorar as condições de trabalho da rede parceira. Só que a gente trabalha, a gente faz, nós temos o compromisso. Quem é a avalizadora do nosso compromisso é a melhor prefeita da história da cidade de São Paulo, que é a Luiz Erundina, que no início da década de 90, no fim da década de 80, início da década de 90, foi prefeita da cidade de São Paulo, eleita pelo Partido dos Trabalhadores, e que agora está conosco na chapa de Guilherme Boulos, compondo uma chapa que representa uma união de gerações e também uma união de propostas. A proposta da Luiz Erundina, que é uma proposta que já deu certo para a cidade de São Paulo, junto com o vigor, a liderança do Guilherme Boulos, que certamente é uma liderança que vai fazer muito pelo país e que está começando só agora a trajetória e já começa de maneira tão brilhante a sua trajetória política. E a gente colabora na construção desse projeto. Então, o segundo ponto fundamental é que a gente vai constituir essa mesa de trabalho e não vai fazer uso eleitoral da luta das educadoras por qualificação do seu trabalho, por valorização do seu trabalho. A conquista, inclusive, da melhoria da remuneração é do Sintraenfa, não é do Bruno Covas. Foi o sindicato que constituiu um acordo coletivo que o Bruno Covas, de maneira tardia, está começando a cumprir agora. Agora, na nossa gestão, vocês sabem, essa é a forma
que foi a forma de governo da Luiza Erundina, é isso que a gente vai seguir como uma referência fundamental. É mesa de negociação e valorização real. Por exemplo, o Bruno Covas não se preocupa com o sequestro do fundo de provisionamento que é feito para garantir os direitos trabalhistas e que está sendo sequestrado por inúmeras gestões de 6 parceiros, de entidades mantenedoras que não se comprometem com o respeito à lei trabalhista. Então, nesse sentido, a gente está sendo muito claro aqui e muito enfático em dizer como nós vamos trabalhar. A gente vai trabalhar com diálogo e com valorização real. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, e esse ponto é fundamental, é que sim, nós temos o planejamento, aliás, o nosso coordenador da área de economia, junto com a Laura Carvalho e diversos outros economistas, acabaram de concluir uma reunião, eu participei aí acompanhando essa live, que foi um debate, inclusive, com a candidatura do Bruno Covas, em que a gente apresentou todo o nosso planejamento de dispêndio, toda a maneira como a gente vai gerir. E a nossa intuição e o nosso compromisso indicam que é preciso aumentar também o número de creches administradas diretamente pela prefeitura. Então, nós vamos qualificar o convênio, mas também a gente pretende expandir creches públicas com administração direta, garantindo o concurso público e o compromisso do Guilherme Boulos. Ele já falou no Roda Viva, falou hoje na CBN, a Luiza Erundina falou hoje no UOL. O nosso compromisso de candidatura é, concretamente, realizar concursos públicos e fazer com que nesses concursos públicos, inclusive, as trabalhadoras que hoje estão na rede parceira possam ter a expectativa, o horizonte de ingressar na rede municipal de São Paulo como profissionais concursadas. Para finalizar aqui, que eu prometi que minha fala era curta e já está ficando longa, para finalizar aqui de maneira muito clara e pontual, nós acreditamos que o centro da política de educação infantil é a criança. Ou seja, a qualidade da educação, ela não pode ser uma qualidade de educação em que seja tão diferente aquilo que é ofertado por algumas instituições conveniadas que prestam um excelente serviço e aquilo que é também ofertado com excelente qualidade por estabelecimentos da rede própria. Nós precisamos universalizar um padrão de qualidade. Esse vai ser o trabalho que nós vamos realizar e esse é o horizonte principal, é o objetivo principal na nossa gestão, que vai, se tudo der certo, se iniciar no dia 1º de janeiro de 2021. Então, para não dizer que não falei das flores, no dia 29 de novembro, pessoal, concretamente, pela valorização da educação infantil, pela valorização das educadoras e dos educadores contra a fake news, contra o ódio, contra a mentira, contra a política do terror, é bastante fácil resolver o problema. Aperta 50 e vem. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com todas e todos e dizer que é uma delícia poder dividir a mesa com a minha colega, companheira, irmã de luta, Sônia Krupa. Vamos lá, então, olha lá. Vou passar a palavra rapidamente para o sindicato. A gente tem 2 representantes, talvez uma esteja com problema, mas a Milda Neri vai nos explicar. É importantíssima essa discussão daqueles que se pretendem ser governo e os sindicatos. Nós acreditamos que a classe trabalhadora também deve se organizar e sempre, não é? E viva os direitos trabalhistas. Vamos lá. Então, vamos passar para Milda Neri. Boa noite a todas e a todos. Primeiro, eu quero cumprimentar aqui a Sônia, o Daniel, a Cida, a Selma. Eu não sei se a Guzmão está aí, eu não consigo ver, mas ela está com questões de saúde na família, mas eu espero que ela, se ela não já tiver, que ela consiga chegar em tempo para complementar alguma coisa que eu falo, acrescentar, porque às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, e a minha companheira de trabalho aqui de luta todos os dias, né? Uma pessoa que aprendi muito com ela, e a gente divide aqui as nossas lutas, as nossas lidas, para complementar aqui alguma coisa que eu venha a esquecer para acrescentar. Bom, primeiro eu quero dizer que o Sindicato Citraenfa é apartidário, eu não sou, né? Eu tenho as minhas convicções, né? E eu fico muito feliz de
estar aqui, eu quero agradecer, né? Nós temos que ir em todos os locais que nos chamam, que nos convidam. Eu agradeço muito o convite, né, para estar expondo o que quais são os nossos trabalhadores, as vivências que eles têm, né, o dia a dia do trabalho que a sociedade não conhece, né? E aí eu quero frisar uma coisa. Essa disputa, né, o Daniel colocou aqui que esses trabalhadores não serão de uso eleitoreiro, mas eu quero aproveitar que essa disputa atual, nós temos que fazer bom uso dela. É uma forma de dar visibilidade de uma categoria, às vezes, esquecida, né, que está ali numa luta todos os dias, que não é fácil. Se veio nesse momento essa visibilidade por toda essa problemática que a gente está vivendo, é importante a gente aproveitar toda essa situação e fazer bom uso disso, que é apresentar a categoria, mostrar as dificuldades e o que a gente busca para melhoria, para que a gente tenha uma educação de qualidade. Nós representamos não é duas categorias, uma categoria, mas ela é dividida. São os trabalhadores que trabalham em organizações sociais, que têm convênio ou parceria, que é o que é dito hoje, com a Secretaria de Assistência Social e que tem parceria com a Secretaria de Educação, né? Os trabalhadores da assistência, eu vou frisar um pouco aqui, porque também é um assunto importante, uma hora também nós vamos ter que sentar para discutir isso, sim, porque esses trabalhadores também têm uma situação muito difícil, principalmente da alta complexidade, é um trabalho muito difícil, está aí na ponta nesse momento de pandemia, trabalhando em os albergues, os CCAs que retornaram ao trabalho, né, no momento tão difícil, né, os SAICAS, que são serviços para crianças que estão afastados dos seus lares por alguns motivos, enfim, um leque enorme, né? Ainda quero dizer que na assistência, toda a rede de ponta ali é parceira, é da parceria, é das organizações. A parte da fiscalização é estatizada, são dos funcionários públicos, mas ali na ponta, o serviço mesmo são das organizações, né? E esses trabalhadores também têm muita dificuldade, cada dia uma luta, às vezes a gente é uma luta tão grande que a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás, ou seja, só avançamos 1. Não é fácil. E temos a discussão do momento, que é a questão do Centro de Educação Infantil, das creches, né? A questão da educação infantil, que é uma coisa que mobiliza a sociedade, né? É uma necessidade que tem que ser discutida, porque é uma coisa que chama muita atenção a questão da criança, né? Pela necessidade que ela tem de direitos de amparo, cuidado, né? Então, é uma coisa que realmente é um assunto muito pertinente e está sempre em todas as eleições. Esse é um ponto muito forte, questão de vagas, tudo isso, né? Os nossos trabalhadores, eles trabalham em organizações, né? Organizações filantrópicas, tem uma demanda, né? Que é uma demanda igual à demanda dos trabalhadores da rede direta, mas existe um diferencial muito grande. Esse diferencial é em direitos, né? Um diferencial que chama muito a atenção. A sociedade não tem esse conhecimento, porque uma mãe, quando deixa um filho no centro de educação infantil, não tem conhecimento se aquele centro de educação infantil é direto ou não é direto, se o trabalhador ganha bem, se não ganha bem, se ele trabalha horário reduzido, se ele trabalha o período integral, se ele está com salário em dia, se não está com salário em dia, que é o nosso caso às vezes, né? Não tem esse entendimento de como funciona essa política pública tão, assim, tão cheia de detalhes, né? Que é no caso da questão da educação no município de São Paulo. O maior problema que nós temos hoje, eu acho que é muito importante eu colocar, é a questão do fechamento dos serviços
e o desamparo do trabalhador, né? A gente fala aqui do direito da criança e tudo, mas o meu foco aqui é a questão do trabalhador, né? Até porque se a gente não pensar no trabalhador, não é verdade que a gente está pensando e valorizando o direito da criança, né? Quando fecha um serviço por conta, a gente tem uma dificuldade muito grande, eu penso que de fiscalização, porque às vezes quando um serviço fecha, é porque ele já passou por situações que poderia ser resolvido assim, logo você percebe uma coisa errada, vai ali, conversa, tenta consertar, se não resolver, não, às vezes se estende por um tempo muito grande e isso é muito ruim para o trabalhador. Os trabalhadores, às vezes, trabalham por anos num serviço, esse serviço perde a parceria por alguma irregularidade, né? A questão administrativa, não vou dizer o que seja que não cabe, mas por alguma coisa que ficou faltando. E aí, a criança, a prefeitura busca, tem a responsabilidade de levar para um outro local, de acolher essa criança, mas o trabalhador da rede parceira ele fica totalmente desamparado, porque ele fica, assim, logo de cara, ele tem uma questão que ele perde o emprego, ele não recebe as verbas rescisórias, porque nem sempre um dos motivos, às vezes, da perda do convênio é a questão do fundo provisionado, que é o fundo de reserva. Então, ele não recebe as verbas rescisórias. Quando já começa a ter problema, a secretaria segura a verba do serviço, e segurando essa verba do serviço, depois foi um trabalho que nós fizemos, né, há um tempo atrás, logo quando começou o fechamento dos serviços, nós pedimos que segurasse as verbas e pagasse os salários atrasados dos trabalhadores, né? Sem precisar processo e tudo mais. No começo houve alguns processos, algumas coisas, e depois, por uma situação interna, a gente conseguiu fazer com que esses salários os trabalhadores recebessem. Demorava, no começo, mais ou menos uns 3 meses, né? Hoje, infelizmente, não é assim. Sai no Diário Oficial a liberação, a autorização para se pagar, só que o trabalhador não recebe, né? Nós temos trabalhadores com salário de novembro, de outubro, sem receber. E aí o trabalhador, ele fica sem receber o salário atrasado, sem verba rescisória. Às vezes a organização libera a documentação para o trabalhador da entrada em fundo de garantia e seguro-desemprego, dependendo da questão do da, do pagamento dos encargos, né, todos os meses, sem atraso, com o valor correto desses trabalhadores, ele vai receber o seguro-desemprego bonito. Mas se tiver, às vezes, alguma irregularidade, como às vezes ele ganha um salário X e recolhe por um salário Y, ele vai receber muito abaixo desse valor, né? E ele fica numa situação muito difícil, porque ele, quando tem direito, ele recebe o fundo de garantia quando tem, e o seguro-desemprego. E entra num processo que demora muito tempo para receber as verbas rescisórias. Então, um dos pontos principal que a gente precisa pensar, que metodologia a gente vai ter, que trabalho nós vamos fazer para que esses trabalhadores, no momento mais difícil da vida deles, que é perder o emprego, consigam receber o que tem de direito para ter um tempo, eu não vou dizer tranquilo, mas ter uma estrutura para parar, pensar e buscar um outro serviço e dar continuidade na vida. Os trabalhadores da rede conveniada, da rede parceira, na maioria, são mulheres e arrimo de família. Pagam aluguel, água, luz e alimentam os seus filhos. Então, isso é uma coisa muito difícil. Nós estamos com processos em andamento já para que esses trabalhadores recebam esse salário. As audiências vão começar a acontecer agora, se não for prorrogada, que já foram algumas, mas é um processo muito lento, o trabalhador não merece passar por isso, né? No mínimo é a garantia, eu trabalhei, eu tenho direito, né? Para dar continuidade na vida. Esse é um dos maiores problemas que nós temos. E temos também a questão
de todo esse diferencial do trabalho. O trabalhador nosso, ele tem um salário menor, ele tem uma jornada, elas têm, porque a maioria são mulheres, uma jornada maior, né? Trabalham 8 horas diárias, né? Não tem uma estrutura para que possam mostrar o potencial que elas têm para desenvolver. Não tem tempo para fazer planejamento, não tem tempo para fazer capacitação, né? E são coisas que prejudicam muito. Aí, se nós formos pensar numa educação de qualidade, não dá para se pensar numa questão de qualidade sem pensar em resolver essa situação. E aí nós sabemos que o município não tem condições de resolver isso assim. Sabemos que não vai ser assim, mas nós precisamos ver, sentir a boa vontade de qualquer governante que esteja no topo, na prefeitura do município de São Paulo, com a responsabilidade e a vontade de fazer, né? Que não seja uma coisa de imediato, que seja gradativo, né? Mas que nós não percamos em nenhum instante o foco da onde a gente quer chegar, né? A questão da jornada é uma questão muito importante, né? Porque o trabalha 8 horas por dia. Chega em casa, tem que pensar e planejar o que vai fazer no outro dia. Ou seja, são dupla jornada de trabalho, fora a jornada, pelo fato de ser uma grande maioria mulheres, que já tem a jornada de cuidar do filho, de cuidar da casa. Então, é muito difícil para os trabalhadores da rede, né? É necessário, sim, um olhar, né, para que a gente pense numa real educação de qualidade, uma educação infantil que seja realmente de qualidade, não pode passar sem a gente observar todas essas situações, né? Que automaticamente, por mais que o trabalhador tenha todo um potencial para desenvolver, essas coisas atrapalham muito, né? Nós poderíamos estar numa situação de educação muito melhor, muito mais avançada, se não fosse tão precário, né? Com certeza, as trabalhadoras da rede conveniada não quer ser igual à rede direta, né? Porque existe um diferencial, né? Existe um mediador ali entre a prefeitura e eles, existe um mediador que é o parceiro, que é a pessoa que detém a parceria, né? Mas é necessário que não fique aquela coisa, né? Aqui eu não estou bem, lá é melhor. Não, aqui eu estou, porque nesse momento eu preciso estar aqui, mas aqui é muito bom. E se um dia eu puder estar lá, lá também vai ser bom, né? Se um dia eu estar num concurso público, também vai ser bom, né? E o Daniel, ele colocou também a questão de abrir serviços diretos. A gente também quer sentir uma segurança, né? Uma coisa assim que seja uma segurança, uma proposta concreta. Nós pensamos sim na redução da jornada gradativa, nós pensamos sim em retornar os serviços gradativamente para a rede direta, sim, mas esses trabalhadores terão uma facilidade maior por já ter a expertise do trabalho, vão entrar com uma pontuação mais elevada, alguma coisa nesse sentido, né? Nós queremos abraçar esses trabalhadores. É isso que o trabalhador da rede precisa, essa segurança, né? Nós queremos estar junto, nós queremos trabalhar junto, né? A gente quer mobilizar a categoria para buscar os direitos que tem, né? A categoria sabe que pode contar com a gente, comigo, com toda a direção do sindicato, mas nós queremos visibilidade, justiça mesmo com o trabalho. Porque, da mesma forma que os trabalhadores da rede direta querem ver nessa cidade uma educação que seja exemplo para o país, nós também queremos fazer parte disso, nós queremos fazer o melhor para as nossas crianças. E é isso, gente. É isso, eu agradeço muito a oportunidade e vamos lá na luta, tá bom? Muito obrigada mesmo.
Olha lá, a Nery trouxe questões que são centrais para nós que somos docentes, não é? Formação, jornada e salário digno, que são pontos centrais para a qualidade do trabalho que fazemos, da parceria e do trabalho que fazemos. E aí, independente de onde estejamos, não é, Nery? A gente quer lutar, sim, por jornada e salário dignos e formação inicial, que é da universidade, mas também a parceria da universidade para a formação continuada de todos e todas as educadoras, da rede parceira e da rede direta. Vamos junto nessa. Isso é uma missão também da universidade, e eu passo já para a nossa ex-secretária de Educação, e a Cida Pérez, dizendo a todos e todas, olha lá, não é o tema de hoje, mas a Cida Pérez começou com a Marta Suplicy, o CELS. E às vezes eu ouço o Bruno falar que ele manteve a política do CELS, não é o dia de hoje que vamos discutir isso, né, Cida? Mas quem sabe, logo amanhã a gente está discutindo. E o céu do Bruno não tem nada a ver com o céu da Marta. O céu do Bruno tomou chuva e encolheu. Ficou pequenininho, pequenininho, hein? Olha lá. Mas passo a palavra para a Cida Pérez e hoje o tema é educação infantil. Vamos lá. Boa noite. Depois a gente retoma a questão dos céus, mas eu também fico brava em ver o Bruno Covas ficar falando como se o céu fosse uma política deles, quando eles tentam destruir. E tentam destruir a educação, né? Porque esse debate que nós estamos tendo aqui na questão das creches conveniadas, a gente já teve a oportunidade de discutir em outro momento. É importante porque, na verdade, a própria prefeitura também está tentando destruir a questão. Né? Quando o Daniel fala que nós temos que ter os prédios da rede direta, é super importante, porque nós temos que ter um parâmetro, né, na prefeitura do que a gente quer para os bebês, para as crianças pequenas, para que a gente possa orientar e supervisionar as creches, né, conveniadas. Eu fui secretária na época em que as creches, né, vou falar creche, não sei, porque a população conhece como creche, não é um desmerecimento, tá, gente, mas é como a população conhece. Quando elas vieram para a Secretaria da Educação, era uma coisa muito nova para nós, né? Discutir a questão da assistência social, educação, e a gente, naquele momento, né, agora a Nery falando da organização, né, deles, das trabalhadoras, ver a questão que a gente tem os fóruns de educação infantil, que na época em que eu fui secretária, a gente fazia a reunião, a Aldaísa chamava as entidades, a gente juntava e discutia, não tinha representação. Então, eu acho que isso foi sendo construído ao longo do tempo. Né? A gente discutia a formação, o Tribunal de Contas não permitia naquela época, agora ele já aceita, né, que o Ministério Público mesmo ia contrário ao recurso da educação com as creches, porque eles não reconheciam como uma atividade pública. E eu acho que isso é que tem que estar claro. A SEI conveniada, embora ela seja uma entidade privada, né, sem fins lucrativos, ela executa o recurso público, porque ela não pode cobrar por nenhuma vaga. Então, ela é uma parceira na aplicação dessa política e no atendimento, uma vez que a prefeitura não tem condições de construir todos os prédios que são necessários para que a gente atenda todas as crianças, né? Não só os filhos e filhas das mulheres trabalhadoras, como foi uma briga lá atrás, né, nos anos 70, que a gente brigava pelo direito da mulher, mas agora é o direito da criança de poder ter esse lugar de qualidade para ficar. E aí nós temos que discutir com essas entidades, com as organizações, a parceria e de como levar esse serviço.
né, e entender que não é um contrato de prestação de serviços. A gente não contrata, né, eu falo a gente, nós não contratamos e não defendemos isso, que se contrate uma entidade, uma escola para prestar um serviço para a prefeitura. Quando você faz convênio, você faz sobre a ótica da sua política educacional. Então, você dá os parâmetros, né, pedagógicos, os materiais que devem ser utilizados, discutir a formação, né, a questão dos indicadores, e a gente vê muitas das entidades parceiras, né, que elas trabalham com o material que é da secretaria, né, elas executam como se elas fizessem parte da rede, como se fosse a nossa rede direta. Então, eu acho que esses cuidados que nós temos que ter e deixar claro que é impossível, né, a gente acabar com os convênios. A gente tem que ter e aplicar os critérios de como fiscalizar. Já tem um caderno que foi produzido na época do Haddad pelo pessoal da educação infantil, junto com a universidade e outras entidades, que orienta, né, as entidades que querem conveniar. Então, qual que é o espaço que deve ter, as crianças, as condições de segurança, né? Depois tem toda a parte pedagógica, nós temos que aplicar isso, né? Fazer isso valer e supervisionar. E aí os que são maus executores desse termo de convênio, né, com a prefeitura, que não estão fazendo de acordo com a orientação política, de acordo com a política educacional, eles têm que ser, né, ou é uma coisa de orientação, ou você troca a entidade, né? E eu acho que isso é bem necessário, a gente tem que ter esse olhar, inclusive para que não aconteça essas coisas que a Nery está falando. Eu tenho acompanhado lá no gabinete do Donato várias entidades, né, que terminam fechando por vários problemas. Tem uma que fechou no começo do ano, e as trabalhadoras estão sem receber até agora pelos motivos que a Nery falou. A secretaria diz que deposita, só que tem um problema no provisionamento, então esse dinheiro não é liberado, e aí quem fica sem nada é o trabalhador, é como se fosse uma empresa falida, e aí onde você vai recorrer, né? Então, esses cuidados eu acho que precisam estar, né, como prioridade para quem for assumir a Secretaria de Educação, né, no governo aí que eu espero do Boulos, né, que ele ganhe, e que a gente tenha esse olhar mais atento. E que também se abra a negociação com o sindicato, porque hoje, né, a secretaria conversa com as mantenedoras, né, o próprio fórum, né, que existe, eu acho ele super importante que exista, mas são as mantenedoras, né, que estão lá para discutir, não são os trabalhadores. Então, eu acho que a gente precisa incluí-los, né, e eu acho que o Daniel, pelo menos falou, né, e deve ter trazido, eu não peguei desde o começo a falar dele, esse compromisso, né, de debater com os trabalhadores. E tem que ter alguma condição no conveniamento também que dê mais segurança na sua execução, né, em relação aos profissionais, que não pode ser esses projetos mirabolantes que alguns candidatos, né, a vereadores esse ano, lá, a reeleição, apresentaram na Câmara, de querer levar o Estatuto do Magistério para as entidades conveniadas. A gente sabe que isso não é possível, né? São duas figuras jurídicas diferentes. Mas como é que a gente pode melhorar as condições de trabalho, já que a prefeitura está buscando essa parceria para exercer a sua política? Então, também tem que ter um cuidado, né, em relação a esses trabalhadores. E os convênios, eles aumentaram bastante, né? Hoje o número de convênios na prefeitura é em torno de 2.000, né? Isso envolve muita gente. E quando eu falei da política de terceirização, de privatização, né, de empurrar os céus
para fora da educação, e que eles querem fazer isso também com a educação infantil, é com a política quando fala do voucher, quando fala na educação, né, familiar, que a casa, né, a família dá conta da educação. Então, eu vou empurrando e voltando como que a criança, né, o bebê e a criança pequena de 0 a 3 anos, 11 meses, não tivesse direito à educação de qualidade, como se ela pudesse ficar em qualquer ambiente, pode ficar em casa sem assistência, porque a gente precisa olhar as famílias, né? Quando a gente fala isso, não são todas as famílias que podem ficar com essas crianças, a gente sabe das dificuldades econômicas, né, sociais, culturais, o que representa ter acesso a uma creche de qualidade, a diferença que isso vai fazer na educação desse bebê, dessa criança pequena. Nós sabemos disso. E nós temos que brigar para dar essa garantia a essa criança, né? Pensar na sociedade que a gente vive, né? O nosso discurso é para falar contra a desigualdade, e aí a gente tem que ver como a gente vai fazer esse combate, né? E com que parceiros nós contamos. Eu acho que eu já até falei demais, né? Acho que já passou meu tempo, mas eu queria trazer essas discussões, né? Essas questões, para que a gente possa refletir e combater essas fake news, né, Sônia, que estão fazendo o tempo todo. Eu acho que as fake news, elas destroem a política e a democracia. Não é? Eu acho que a democracia serve para o debate das ideias de posições diferentes. Os que defendem a privatização devem vir e dar tapas à cara defendendo a privatização. Não basta, não é? E aí, assim, dizem em nome da não defesa do profissional da área pública. E eu quero dizer a todos e a todas, eu sou funcionária pública com orgulho, não é? Eu sou funcionária pública. A USP, não é? Ela é de funcionários públicos, e a coisa pública tem qualidade. Ou a USP não tem qualidade. Então, quem diz que a escola básica, da creche, toda a educação infantil ao ensino médio não pode ter qualidade? Quem é que diz isso? Claro que tem que ter qualidade. Claro que tem que ter autonomia. Claro que tem. E aí nós temos que ver como é que as escolas parceiras, numa gestão que quer a escola pública de qualidade, também tem assegurado condições para essa qualidade. Por isso que passo rapidamente a Selma Rocha, que vai nos colocar um pouco situados nessa discussão entre a parceria, a privatização, que é um tema difícil, às vezes, não é? Porque ele vem muito involucrado em boas intenções, bem pertinho do inferno, não é? E não do céu. Vamos lá. Que o céu é coisa boa e a escola pública também. Vai lá, Selma, palavra é sua. Boa noite a todos, a todas. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, a Sônia e cumprimentar o NAI pelo trabalho que tem sido feito no processo da pandemia. As discussões que o NAI promoveu foram fundamentais. Então, eu quero saudar esse trabalho, as discussões e as ações, né? Porque elas vêm casadas. Cumprimentar o Daniel, que está saindo, se já é que já não saiu, porque teve que atender questões da campanha, a Maria Nery, a Cida Pérez, e saudar o Ocupacidade, o Coletivo Paulo Freire, o Coletivo Brigada pela Vida, por estarem promovendo junto uma discussão tão relevante quanto tem sido manipulada. Eu quero começar pelo Roda Viva. Eu assisti o Roda Viva na segunda-feira, e fiquei muito impressionada com o nível de manipulação e de confusão criada, e também, me desculpem, pelo despreparo de quem entrevista, não é? Porque as pessoas decretam que contrato de gestão é ótimo para a cidade, é moderno, sem discutir as consequências e a gravidade de determinadas decisões que envolvem a qualidade dos serviços e envolve a administração dos serviços. Eu acho que a Maria Nery colocou aqui questões muito importantes que envolvem a qualidade do serviço, envolve o direito das trabalhadoras, especialmente,
e envolve a condição da mulher trabalhadora. E tudo isso tem que vir para a roda de conversa. Eu quero tocar em algumas questões sobre isso, mas eu vou começar a falar da diferença entre conveniamento e privatização. E quero começar falando disso, olhando para o que foram os dois projetos apresentados pelo governo Covas. O 754, que foi apresentado ano passado, em 2019, em novembro, faz um ano, e o 452, que foi apresentado esse ano, e a questão da privatização foi embutida num texto legal que, em tese, deveria tratar da educação e da pandemia. Bom, eu vou começar diretamente falando o seguinte. O texto substitui convênios, os dois textos, por contratos. Isso é um problemão. E fala de transferência de recursos públicos para instituições privadas em casos extremos. Só que nós vimos no decorrer do ano passado que não era exatamente caso extremo que estava em questão, porque o próprio governo começou a anunciar em algumas DREs que quem tivesse casas arejadas e grandes deveria se inscrever para abrir creche privada. Eu estou falando do termo creche, também só para facilitar a comunicação, porque eu sei que são os centros de educação infantil, mas acho que para facilitar a nossa conversa aqui. Bom, o que acontece? A Constituição do Brasil, no seu artigo 213, proíbe a transferência de recurso público para instituição com fins lucrativos. A OAB, o ano passado, fez um parecer detalhado, competente, mostrando que esta decisão é inconstitucional. Mas não é só isso que é um problema, né? Além de ser inconstitucional transferir dinheiro público para instituição com fins lucrativos, tem um segundo problema. O prefeito atual, ele disse no Roda Viva que a demanda era de 6 mil crianças. Eu tenho as minhas dúvidas sobre isso, porque no Conselho Municipal, os dados que a gente tinha eram bem maiores que esse, mas supondo que seja. E ele disse que a demanda está espalhada, e especialmente nas regiões mais pobres da cidade, e que ele estava tratando de constituir mecanismos de transporte para as crianças. Ora, se a demanda está espalhada, se de fato ele está cuidando de garantir transporte para as crianças, por que as entidades conveniadas não podem ampliar o leque do seu atendimento nas regiões periféricas com maior demanda, que nós sabemos muito bem quais são, se é que são 6 mil, né? Eu tinha ideia de que eram bem mais que isso, trabalhava com o número de 22 mil, mas se é que são 6 mil, como diz o prefeito, então por que nós não podemos trabalhar com as entidades conveniadas, ampliando a sua capacidade de atendimento, levando em consideração os investimentos que o prefeito pretende fazer? Porque, na verdade, a política é dar dinheiro público para a instituição privada e favorecer os ganhos. A mesma coisa vale para o projeto 452, que trabalha com crianças de 4 e 5 anos. Em relação à questão do contrato e à questão do convênio, eu quero dizer para vocês o seguinte. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? O convênio, ele envolve um conjunto de ações que devem ser cumpridas pela entidade e pelo poder público. Para regular isso, nós temos aqui, já vou falar para vocês o nome das coisas, porque fica mais fácil. A portaria 4548, que é de maio de 2017, que foi alterada por uma instrução normativa de 17 de abril de 2018. Esses dois documentos legais e mais um documento do Conselho Municipal de Educação, que estabelece normas para autorização de funcionamento e supervisão de unidades privadas de educação infantil, entre as quais estão as creches conveniadas, seriam suficientes para que nós asseguremos determinados padrões de qualidade. Vejam vocês, lá no Conselho, eu estava no Conselho até o início desse ano, nós descredenciamos várias entidades porque elas não tinham condição de atendimento e elas punham em risco a vida das crianças. Não é o Conselho que autoriza, é a DRE, mas quando as entidades entravam com recurso, esses recursos chegavam lá no Conselho.
E a maior parte desses recursos não foram aceitos, porque esses critérios previstos aqui na portaria e na instrução normativa não eram atendidos. O que acontece agora? Qual é a diferença? Um contrato é uma operação comercial. Eu vendo e o outro compra. Ou eu compro e o outro vende. Então, os critérios são, portanto, muito mais flexíveis de atendimento. Porque como é uma compra e venda, a decisão sobre o que é a garantia do serviço está regulada pela ação do Conselho Municipal, mas não da Secretaria. E os critérios de supervisão são mais flexíveis, e tudo é mais flexível. E nós estamos aqui defendendo crianças que não têm como se defender de 0 a 3 anos. Que as mães ou as famílias vivem situações de urgência nas regiões, especialmente agora na situação da pandemia, muito violentas. Então, me desculpe as jornalistas lá do Roda Viva, mas isso de moderno não tem nada, não tem coisa mais antiga do que tentar dar dinheiro público para a instituição privada ter lucro através e por meio da população pobre da cidade. Isso é velho, isso é superado, isso é atrasado. O que nós queremos é estender e ampliar a qualidade que nós temos nos seis públicos para os seis indiretos. E isso envolve muitas dimensões que foram colocadas aqui fortemente pelas falas anteriores, especialmente na fala da Maria Nery, mas eu acho que é importante destacar duas coisas. A primeira, é preciso que, além de uma jornada que seja compatível com a vida das pessoas, porque, como nós já sabemos, são mulheres, é preciso que a gente discuta também uma jornada que suponha trabalho coletivo, que suponha a possibilidade da formação, como apontou a Sônia e apontaram outras pessoas, mas que suponha também trabalho coletivo, que os profissionais possam conversar sobre a situação das crianças, elaborar propostas à luz do PPP. E também que suponha, a garantia de que haja investimento na formação por meio da ação pública. Essa é uma batalha que vai continuar. A partir da relação com as universidades, especialmente com as universidades públicas, e a partir de mesas de negociação, o Daniel apontou isso aqui no início, que permitam que nós avancemos na garantia de direitos, e volto a dizer, preservando as trabalhadoras, mas preservando também a qualidade das instituições. Então, essa é uma questão muito importante. A outra coisa que me parece fundamental é que nós possamos, à luz de tudo que a rede publicou, especialmente os indicadores de qualidade, as orientações para a educação infantil que foram produzidas durante o governo Haddad, e que ainda são referência na rede, porque foram construídas com a rede, é por isso que são referências, não são papel impresso. Lá está registrado o trabalho dos coletivos de educação infantil da cidade toda. Esses documentos, eles precisam ser objeto das discussões e do trabalho nas creches com o apoio da secretaria. Então, eu acho que é preciso dizer com todas as letras não à privatização. Nós não podemos transformar a educação em negócio. E isso é um movimento nacional, não é um movimento só de São Paulo. Tem um monte de gente interessada no Brasil em entrar na educação de 4 a 17 anos, que é obrigatória, o setor privado, para disputar o dinheiro do Fundeb e disputar o fundo público. Essa é a briga agora da regulamentação do Fundeb. Então, nós queremos defender o currículo da educação paulistana, nós queremos defender os indicadores da educação infantil e queremos defender a valorização dos profissionais em conjunto. Quando eu falo nós, eu estou me referindo aqui às universidades, aos coletivos de educação, aos sindicatos e todos aqueles que têm compromisso com a educação pública de qualidade. E queremos, na minha opinião, deixar muito claro que a privatização não é solução para os problemas educacionais do nosso país e muito menos da nossa cidade, que tem uma educação de muita qualidade. Então, dizendo essas questões, eu quero
avançar numa outra questão que diz respeito à gestão democrática. Eu acho que cada vez mais nós precisamos caminhar para a inter-relação, já concluindo, professora Sônia Krupa, entre os trabalhadores dos 6 conveniados e dos 6 públicos. Inter-relação que permita a troca de experiências, que permita a discussão do trabalho com as famílias, que permita a discussão das condições de vida dessa população e de tudo que nós precisamos fazer como busca ativa para ter políticas e desenvolver políticas na cidade. O candidato para fazer isso, nesse momento, na minha opinião, é o Guilherme Boulos. Então, eu estou aqui manifestando o meu apoio ao Guilherme Boulos e o meu apoio profundo a que nós não tenhamos privatização da educação na cidade de São Paulo. Repito, é inconstitucional, isso não é dito só por mim, é dito pela OAB, os pareceres estão lá, e é por esta razão que, nesse momento, os 2 projetos de leis estão sob júdice, porque foram desenvolvidas ações contra os 2, baseados nesses argumentos que eu estou colocando aqui. Então, eu quero agradecer muito e continuar a conversa com vocês. Acho que a questão é importante. Eu quero dizer a todos e a todas o seguinte, gente, a universidade ela está pautada num tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. E a extensão, como diz Paulo Freire, é comunicação, é diálogo com a sociedade. É papel da universidade pública, por excelência, discutir os assuntos que afligem a população e que afetam o Estado. E, portanto, a privatização da educação tem que ser assumida como tema central da universidade pública. Então, eu quero aqui, né, em nome do NAI, que é um coletivo, mas também tenho certeza, não é? Tenho certeza, e Selma e Daniel, que estão dentro da FEUSP, sabem que a FEUSP tem se colocado a favor veementemente da escola pública. Que a gente consiga, não é? Nós fizemos o ano passado, logo no início, o Festival pela Democracia. E eu acho que a gente tem que retomar o festival e fazer o festival pela coisa pública, o Festival da Democracia que defende os direitos sociais e a coisa pública. Então, a educação infantil é uma coisa pública, é uma coisa de todos nós, é aquilo que efetivamente os organismos internacionais dizem que ela faz diferença, a educação infantil, não é verdade? Só que eles dizem que ela faz diferença, mas que ela pode ser feita, digamos assim, como querem os privatistas, porque ela é mais barata, e não como coisa pública e coisa essencial. E, portanto, como lutamos por um outro país, não é? E as novas gerações dizem respeito a este outro país, eu quero dizer que o NAI vai sim chamar, não é, um grande debate em defesa da escola pública, da coisa pública, que conclame todos. E quero ainda lembrar, não é, dizendo que a gente está com manifestações no chat do NAI, do Face e do YouTube, nesta direção. E, portanto, queria passar a palavra de volta para vocês, para a gente pensar essa ação que nós vamos ter. E temos que ter, não é? A gente espera um governo democrático que abra, sim, que amplie, sim, esta conversa em defesa da coisa pública. E estamos dizendo, desde já, que nós estamos à disposição para esse diálogo. E quero lembrar a todos nisto, que nos anos 80, pré-Constituição de 88, a Constituição Cidadã, nós nos unimos, universidades, instituições de pesquisa, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a ciência, que originou a ANPED, a ANPU, a ANPOX, todos nos unimos, os trabalhadores e os movimentos sociais, para desenharmos uma proposta para a Constituição no que diz respeito à educação. Fizemos inúmeras reuniões nacionais nessa direção. Eu acho que está na hora do país se juntar. Universidades, sindicatos e movimentos nessa luta por um projeto de país onde, sem dúvida, a coisa pública e o Estado têm papel. Então, quero ouvir vocês, passar a palavra de volta, é isso que o chat nos coloca, né? As manifestações estão nos colocando,
Como nós podemos fazer isso? De que maneira nós podemos fazer isso? Nós temos um governo que tem um programa de governo que está dizendo desta sua intencionalidade. Mas ele também está dizendo, acreditando no orçamento participativo, e o Boulos foi muito claro no Roda Viva, que a democracia não se esgota no votar a cada 4 anos, e que ele pretende, portanto, ter um governo participativo. Eu sou fã incondicional da Maria Vitória Benevides e da democracia direta, não é verdade? Como nós podemos fazer isso? Quero passar o desafio às colegas para as suas considerações finais, pensando nisso. Vamos ter um calendário em torno da defesa da coisa pública, todos juntos, num diálogo participativo. Vamos lá. Começa aí, né? E a gente sente que a Maria Guzmão não tenha vindo, não é? Teve um problema de saúde, e a gente também fala para todos e todas que o Daniel saiu porque quem está em campanha é assim mesmo, né? Foi chamado correndo, talvez, para entrar como em alguma ação importante que tenha sido destinada a ele. Mas que manda um abraço para todas e todos. Vá lá, Deri. As suas considerações finais. Agradeço a oportunidade, agradeço mesmo a oportunidade. Sônia, amei a proposta. Eu acho que a discussão não pode parar por aqui, porque acho que é o começo mesmo, uma coisa que tem que ser ampla, né? Temos que ouvir todo mundo. Estamos aqui à disposição, né? Em nome de todos os trabalhadores, que por mais que passem por essas dificuldades também, tem aí toda uma garra para buscar, para melhorar, tanto para eles como para nós, como trabalhadores, elas como trabalhadoras de centro de educação infantil, de assistência, né? Buscar melhoria não só pessoal como trabalhador, mas num contexto mesmo de sociedade, né? Porque o dia que a educação for boa, né, a gente pensar num país melhor lá para frente, né? E a luta não pode passar, tem que começar, né? Eu quero agradecer a oportunidade, quero dizer que eu estou aqui torcendo, né, para que nós conseguimos avançar. A mesa de negociação é muito importante, né? E eu vou aguardar ansiosa por essa mesa, né? E estamos aí na luta. E vamos torcer para o dia da eleição aí, para a gente conseguir o nosso intento. Aí eu falo eu como pessoa, né? Não como sindicato, eu falo como pessoa. E vamos à luta. Fiquei muito feliz de conhecer vocês. Eu conheço a Cida Pérez, conheci o Daniel outro dia, mas assim, online. Muito feliz de conhecer vocês e muito obrigado mesmo. Um beijo enorme para a nossa categoria, para todas as pessoas que trabalham com educação, mesmo quem não trabalha, que luta por uma educação de qualidade, e é isso. Vamos que vamos. Vamos juntas. Foi muito bom, muito obrigada. E agora, Cida Pérez. Vamos junto, né? E vamos em frente, né? Que atrás vem gente, como o pessoal fala. Eu acho que a proposta, Sônia, é super boa, porque eu acho que o melhor jeito de defender a escola pública é o debate. Quanto mais a gente debater educação pública, mais a gente vai estar defendendo e mostrando que ela tem qualidade, tem bons profissionais e que a gente atende a maior parte da população desse Brasil. Né? Se a gente pensar aqui em São Paulo, a maior parte mesmo dos nossos bebês, crianças, adolescentes, jovens estão na rede pública. E eles dependem, né? Dependem, que eu falo da gente brigar, mas eles têm que brigar com a gente para que a gente possa avançar nessa questão da qualidade. E avançar cada vez mais, como a Selma trouxe a questão da gestão democrática, todas as falas, né, caminharam para isso. Quando a gente fala na mesa, em debater, na questão da formação, né, as 6 precisam ter conselho também, se a gente fala que elas são parte da rede pública. Nós vamos ter que pensar muito, né, e a gestão democrática é esse debate. Eu acho que nós vamos ter muito trabalho para frente, né, para que a gente possa fazer uma construção, continuar, né, a nossa luta de construir,
né, uma educação de qualidade. Eu estava tentando lembrar aqui, não vou demorar muito, mas no Roda Viva, alguém fez uma pergunta para o Boulos, não era que ele era raivoso, teve um termo que usaram, que ele falou assim, mas como que não posso, né, não ter, não era raiva, mas como eu não posso me indignar com a falta de moradia, falta de saúde, falta, né, de escolas, eu tenho que brigar. Na nossa época, né, Selma, não é radical. É radical, mas na nossa época, né, Selma e Sônia, ele seria chamado de terrorista, guerrilheiro, como a gente era chamado, né? Você ia nos lugares, você falava alguma coisa, perguntava, mas você é terrorista? Não, não sou terrorista, a gente defendia o povo. E eu acho que nós estamos numa nova, né, fase, falo nova fase, mas que a gente tem que abrir, né, os olhos e mentes para que a gente possa, de fato, construir de novo um caminho, né, que volte a avançar a democratização e que volte a melhorar as condições de vida do povo. Porque eu acho que o que nós estamos vendo com a eleição do Boulos agora, e com todo o debate no Brasil, com as outras, né, candidaturas progressistas, é o caminho para 2022. E nós temos que combater esse fascismo, nós temos que combater essa onda de ódio. Então, nós temos que ganhar aqui em São Paulo com Boulos, né? Nós temos que pedir voto a voto, mas nós temos que ganhar em Guarulhos, Mauá, Diadema, né? Temos que ganhar em Recife, Porto Alegre, né? Lá em Belém. Nós temos que voltar a ter uma corrente que nos permita avançar nessa construção, né? Nós temos que ampliar o nosso discurso. E aí a sua proposta, Sônia, é super positiva. Acho que quanto mais debates a gente puder promover e refletir, né, sobre essas questões, melhor será para todos nós. Obrigada aí pela oportunidade. Com certeza. Porta aberta, universidade pública. Além da universidade e das escolas, não é? Junto com a população. Fala, Selma. Então, eu quero agradecer a possibilidade, cumprimentar todos vocês. Sônia, eu sou uma fã do NAI, você sabe disso, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que o NAI faz e procuro me inserir nele na medida das possibilidades, né, das questões da universidade, precisamente porque o NAI traz a escola para reflexão conjunta. Eu acho que nós temos que entrar num caminho que envolve a defesa do Plano Municipal de Educação, a defesa do Fórum Municipal de Educação, a defesa do diálogo com as universidades, e acho que é muito importante o fortalecimento dos conselhos, o fortalecimento dos CRECES e o fortalecimento do diálogo com todos os sindicatos, como disse a Maria, né, e com a possibilidade da mesa de negociação, que é uma coisa que a gente conhece bem, porque todas nós aqui já participamos disso e sabemos que governos comprometidos com a negociação na prática, não é só no discurso, e sabemos também que é muito importante o diálogo e a troca de experiências na rede. Eu acho que nós temos que caminhar para a unidade da esquerda na prática, e a unidade a gente faz no debate na ação, né? Unidade não é uma ideia, unidade é uma política. E essa unidade da esquerda significa que, em São Paulo, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês, nós temos que fazer todo o esforço para a vitória do Boulos, para que a gente possa ter um governo comprometido com a educação pública, com o direito à educação dos bebês, das crianças, dos adultos, dos jovens e dos idosos. Nós queremos uma educação infantil que valorize o brincar, que valorize a infância e que valorize o direito da população trabalhadora nesse país ter acesso ao que tem de melhor na cultura e no desenvolvimento. Nós não queremos dar subproduto para a população pobre. Nós não queremos esperar a véspera da eleição para pagar o que tem que ser pago em relação aos benefícios. Nós não queremos a véspera da eleição para que a gente consiga ter uma política que valorize a internet, as plataformas públicas e
os equipamentos que as crianças, os jovens e os adultos precisam. Então, eu acho que nós estamos aqui na defesa daquilo que tem de melhor para bebês, crianças, jovens e adultos, da população trabalhadora, da população excluída. E estamos aqui para defender que essa população tenha, de fato, emprego, que nós tenhamos geração de renda e que nós tenhamos comida na mesa da maioria do povo trabalhador. E aproveito para fazer aqui uma homenagem ao Maradona, que na sua última entrevista falou na Argentina que ele sabia o que era a fome, que ele não podia admitir que no seu país as pessoas não tivessem comida na mesa e emprego. É isso aí, Maradona. Estamos juntos. Acho que aí é o último fake do governo de plantão. E aí eu vou dizer, fora de processo eleitoral, o NAI, no começo da pandemia, tá certo? Junto com o Ministério Público, com a Defensoria, foi para cima, né? Tentando defender a segurança alimentar, que é um direito das crianças. E que não é verdade que o cartão alimentação, que ele diz, tenha chegado no conjunto da população. Não é verdade. As escolas sabem disso, as direções das escolas sabem disso, a dificuldade enorme de chegar ao cartão e depois, quando as famílias iam reclamar a ausência do recebimento deste cartão, elas tinham que dizer que elas eram pobres, por isso que elas tinham direito. Não. A segurança alimentar é um direito das crianças. Há recursos públicos para isso. Não é um favor, nem uma caridade. É um direito. E, portanto, temos muito a lutar. Eu quero dizer que o NAI só é possível também, não só pelo apoio da universidade, mas pelo apoio da rede pública, não é? Que, junto com a universidade, forma os futuros professores. E quero dizer que essa atividade só foi possível com o apoio da Mariana, que é monitora do NAI, mas com o apoio de uma grande educadora que nos apoia sempre, a Meire Lima, que tornou possível essa atividade e que também nos ajuda muito na página, tanto do Face como do YouTube do NAI, onde este evento vai ficar lá registrado para acesso de todos e todas, e que vocês possam reproduzir, que a gente possa, sim, nos juntarmos. A partir da semana que vem, claro, porque até a semana que vem nós vamos trabalhar bastante por um governo democrático, para a gente pensar o que fazer, e vamos tomar, certamente, champanhe, comemorando a vida e uma outra possibilidade de país a partir de segunda-feira. Vamos juntos, gente, vamos acreditar. Muito obrigada a todas, a todos, e a todos que nos ouviram. E que vamos, gente, vamos replicar. Defesa da escola pública de qualidade é para já. Um abraço, carinhoso. Abraço, Sônia, abraço. Abraço. Vamos. Obrigada.